Meus amigos, o papo é o seguinte: Haaland é o maior camisa 9 da história do futebol? Ou Haaland está caminhando para ser aí o maior camisa 9 da história do futebol? Né? É inegável os números do Haaland. Né? Ele pode não ser o camisa 9 mais completo, ele pode não ser o melhor camisa 9 fora da área, mas é inegável que ele faz gol de todas as formas, em todos os jogos, seja mata-mata, Premier League, seleção norueguesa, né? E ele vai para a Copa, né? Acredito que a Noruega vai para a Copa do Mundo, é, Champions League, enfim, seja lá qual for o campeonato, o Haaland faz gol, né? Eu, por exemplo, acompanho a Champions League aí desde 2004, mais ou menos assim, né? Que eu comecei a acompanhar mesmo. E naquela época, né? Quem fazia muito gol era o Pipo Inzaghi, né? O Felipe Inzaghi e também o Raul. E eu lembro até hoje, cara, quando o Raul bateu o recorde de gols, que ele chegou a 72 gols na história da Champions League, e ficou com aquela loucura, né? Pô, será que alguém vai bater? Será que alguém vai bater? Será que alguém vai bater? Quando que isso vai acontecer? Né? E começou ali, depois de um tempo, uma contagem regressiva para o Messi e para o Cristiano Ronaldo baterem essa meta ali do Raul, né? Baterem um Raul ali. Em 2014, o Messi e o Cristiano Ronaldo bateram o Raul e até hoje ali eles são os dois principais artilheiros da Champions League. Né? O Cristiano Ronaldo é o artilheiro isolado, né, da história da Champions League. Eu vou até pegar aqui quantos gols. Com 141 gols. E o Messi tem 129. Né? E aí, cara, é o seguinte. O Haaland, ele tem 53 gols na Champions League. Só que o Haaland, ele não tem nem 60 jogos na Champions League. Né? O Haaland é um cara super novo, ele tem um contrato com o Manchester City, né, de mais 10 anos, e ele tem aí, só pra gente pensar aí só em Manchester City, né, se nada mudar daqui para lá, ele tem mais 10 anos aí de Champions League para ele jogar. Então, assim, tudo correndo dentro da normalidade, ele vai bater esses números do Cristiano Ronaldo. Né? Então, assim, ele vai chegar ali, né, e vai bater esses números aí daqui a algumas edições da competição. Então, esse número ali do Cristiano Ronaldo, ele está contado. E é uma coisa muito louca, né? Porque o Raul, que foi por muito tempo o artilheiro da competição, ele ficou com ali em primeiro por muito tempo, depois ele foi batido, aí todo mundo foi batendo o Raul, e hoje o Raul tá em quinto ali com 71 gols, né? Na verdade, eu falei, acho que eu tinha falado 72, mas enfim, ele tá com 71 gols, né? Então, essa discussão do Haaland ser ou não o maior camisa 9 da história do futebol, ou estar caminhando para ser o maior camisa 9 da história do futebol, é uma discussão que ela vai existir e que ela vai ficar cada vez mais latente, porque é inegável o monte de gol que o cara entrega todos os jogos, em todas as competições, e gols de todas as formas. Né? Então ele tem um time que joga ali para ele. Obviamente, a gente vai falar, por ver como que vai ser ali o Manchester City no pós-Guardiola e tal, essas coisas todas. Mas o cara, ele fez gol no Borussia Dortmund, ele fez gol no Salzburg, né? Então o City ele já tem uma forma aqui de jogar para ele. Seja quem for o próximo treinador do Manchester City na era pós-Guardiola, vai montar um time que vai jogar para ele. Né? Então ele vai ser ali um capitão do time mais para frente e tal. Então essas coisas todas. Então assim, provavelmente, cara, o Haaland, essa discussão, né, de maiores camisa 9 ali da história do futebol, que tem alguns nomes de muito peso, né? Como o Romário, por exemplo, o Ronaldo, né, o Batistuta, entre outros nomes ali que compõem essa discussão, cara, o nome do Haaland ele vai ter que começar a figurar nisso daí com mais frequência, porque é simplesmente inacreditável ali o monte de gol, né, que ele faz, a facilidade que ele tem para fazer esse monte de gol, e a gente não pode normalizar isso, não tem como a gente normalizar, né, tudo isso que a gente está vendo do Haaland. Né? Eu não sou, né, o maior entusiasta do Haaland, porque eu gosto ali de gente que contribui mais com o jogo para fora da área, né, que ajuda mais e tal. Mas é inegável, a gente não pode negar, né, um monte de gol e negar tudo que ele entrega ali para o futebol, tudo que ele entrega para o time dele, né, e todos os gols que ele faz de todas as formas possíveis. Né? Então, assim, é um cara que realmente está caminhando ali para a gente poder ter essa discussão de forma mais latente, como de fato ali o maior atacante, né, o maior camisa 9 da história do futebol. E aí eu tô falando de um centroavante mesmo, um cara ali que
joga na área, né? Um cara que vive de gols, né? Que vive ali para ele poder fazer gols, né? Então, a gente já teve, né? Pô, aí tivemos Van Basten, né? Van Nistelrooy, Thierry Henry, assim, Lewandowski e tal, mas o Haaland, cara, ele é um cara que ele é legend, né, que marcou uma geração, né, um cara geracional, né, é um cara geracional, como o Mbappé vai ser um cara geracional, como o Messi foi um cara geracional, o Cristiano Ronaldo foi um cara geracional, né, e o Haaland, ele também está no hall dos jogadores geracionais. E assim, é incrível, é simplesmente incrível e provavelmente a gente vai começar a ver, né, uma leva nova de camisas novas chegando muito por conta disso, né? Porque quando o cara ele é geracional, ele tem esse poder, né? Então a gente vai ver as pessoas comemorando, igual o Haaland, as crianças com camisa do Haaland, todo mundo falando do Haaland e tal. E é um fato até engraçado. Ontem eu tava vendo um jogo e aí eu ia, falou, pô, o Haaland vai arregaçar, não sei o quê, no sábado, na verdade. O Haaland vai arregaçar e tal, não sei o quê, o Haaland. Um menino novo, uns 13, 14 anos ali. Então isso mostra qual que é o impacto, né, dessa geração, qual que é o impacto desse tipo de jogador tem em cima de uma geração. Então, assim, eu acredito muito nisso que o Haaland ele tenha que começar a figurar essas discussões, né, por mais que ainda tenham pessoas ainda que resistam, né, a falar sobre, né, a gente tem que falar e tem que normalizar, né, e assim, nas discussões sobre futebol, cara, a gente tende a ser muito saudosista, né? Ah, porque na minha época, porque em 1990, porque no início dos anos 2000, porque isso, porque aquilo e tal. E parece que os caras da nova geração, eles nunca vão ser melhores, né? E isso não é verdade, né? E a gente tem que normalizar essa questão de, tipo, discutir ali sem ser saudosista, sem ter esse saudosismo, cara. E colocar realmente ali, cara, o cara é um dos maiores camisas novas da história do futebol. Né? Olha os números que o cara entrega, olha tudo que o cara entrega, olha a quantidade de gols que ele tem. Tipo, na Champions League, pela quantidade de jogos. Olha a quantidade de gols que ele tem no Manchester City pela quantidade de jogos. Olha a quantidade de gols que ele tem na Premier League pela quantidade de jogos. Ah, mas é o City. Cara, beleza, é o City. Né? O City cria e tal. Mas só que o City, antes do Haaland, o City viveu uma crise de camisa nova. Né? Porque passou ali a era Agüero, o Agüero parou de conseguir jogar a bola. Né? E aí, o Guardiola, numa Champions League, né, ele tinha o Gabriel Jesus no banco, e aí ele jogava com falso 9, cara. Ele jogava com o Bernardo de falso 9. Né? Então, assim, isso mostra a carência que o time tinha também ali de um camisa 9 que o Haaland veio para ser aquela peça que faltava dentro ali do time do Manchester City, né? Então, assim, o cara, beleza, o cara joga, mas ele fez a mesma coisa no Borussia, ele fez a mesma coisa no Molde, ele fez a mesma coisa no Salzburg e tal, e ele faria a mesma coisa em qualquer time que ele estivesse, né? Tipo, na seleção da Noruega ele faz a mesma coisa. Então, assim, o cara ele vai fazer gols em qualquer lugar e, assim, do mundo, em qualquer, né? Então ele é muito bom naquilo. Não importa se, mas ele não é um 9 tão completo igual o Harry Kane, ele não é um 9 tão plástico como o Ronaldo Fenômeno, ele não é, cara, não importa. Diante de todos esses, né, que eu gosto muito, o que tem mais faro de gol, o que mais sabe fazer gol é o Haaland. Né? Então, assim, são jogadores, por exemplo, Harry Kane e Ronaldo, para pegar os dois como exemplo, são jogadores que eu gosto mais do que o Haaland, por exemplo. Só que o Haaland, gol, gol, o Haaland é muito melhor do que eles. Né? Então, essa é a reflexão aí. Me diz o que você achou, comenta aqui embaixo aí, deixa sua opinião, né? Me siga aqui também no canal aí para mais conteúdo como esse. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.